Com o pergaminho vacilante em suas mãos, Daniel, o profeta de uma era, se viu imerso em visões tão profundas e potentes que o deixavam esgotado por dias, consumido pelo peso de prever a trajetória de impérios que ainda estavam por surgir, assim como o clímax da história humana. Selar essas palavras até o desfecho final era sua missão, marcada por uma ordem angelical que cruzaria milênios até ser completamente compreendida. Hoje, enquanto o mundo enfrenta crises simultâneas, as profecias finais de Daniel se levantam das sombras do tempo com clareza surpreendente, não mais sendo enigmas selados, mas sinais brilhantes que apontam para eventos que a geração atual testemunhará. O que torna essas profecias notáveis não é apenas sua precisão ao prever, em detalhes impressionantes, os impérios da Pérsia, Grécia e Roma, séculos antes de seu surgimento, mas também como seus elementos finais convergem exatamente em nossos tempos. A profecia das 70 semanas de Daniel lança luz sobre o futuro. Enquanto Daniel se debruçava sobre os escritos de Jeremias referentes aos 70 anos de cativeiro, ponderando sobre quanto tempo restava até que seu povo retornasse a Jerusalém. Foi nesse momento que o anjo Gabriel trouxe uma revelação que transcendeu o simples fim do exílio. As 70 semanas babilônicas foram ditadas sobre seu povo e sua cidade santa, anunciou Gabriel, com uma voz quase de outro mundo. Do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém até o príncipe ungido, se passariam 7 semanas e 62 semanas, períodos não de 7 dias, mas de 7 anos, totalizando 490 anos divididos em 3 segmentos distintos. O início dessas semanas se deu com o decreto de Artaxerxes em 457 a.C., marcando o começo das primeiras 7 semanas, que contemplaram 49 anos de reconstrução de Jerusalém sob Esdras e Neemias. As subsequentes 62 semanas, ou 434 anos, se estenderam até a revelação do Messias, culminando na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, exatamente na última semana antes de sua crucificação. Entretanto, é a 70ª semana, os últimos 7 anos antes do reino messiânico, que ainda está por se cumprir. Entre a 69ª e a 70ª semana, há uma pausa histórica, um parêntese em que o Evangelho é levado a todas as nações. A questão das pausas nessa profecia levanta dúvidas entre céticos, mas a chave está no próprio texto. Gabriel anunciou que após as 69 semanas, o Messias seria cortado, mas não por si próprio, exatamente como aconteceu na crucificação. Depois disso, o povo do príncipe que está por vir destruiria a cidade e o santuário, algo que se concretizou quando os romanos destruíram Jerusalém no ano 70 d.C. A 70ª semana, os últimos 7 anos antes do reino messiânico, aguarda seu cumprimento, sendo marcada por uma aliança que o governante final fará com Israel, para depois rompê-la. No meio do período, desencadeando a grande tribulação. Daniel, suando ao vislumbrar essa visão intensificada, viu 4 bestas monstruosas, representações de impérios emergindo do mar agitado. A 4ª fera, Roma, era aterrorizante, espantosa e extremamente poderosa, com 10 chifres em sua cabeça. Daniel observou enquanto um chifre pequeno surgia, derrubando 3 dos primeiros chifres, integrando algo alarmante: olhos humanos como os de um homem e uma boca que falava insolentemente. Esta figura faria guerra contra os santos, tentando mudar tempos e leis, governando por um tempo, tempos e metade de um tempo, significando 3 anos e meio. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, expandiu esta visão, revelando como este líder estabeleceria um controle total sobre a marcação da besta ou o número de seu nome. Durante milênios, tal controle universal parecia inviável. No entanto, nos tempos atuais, as condições para um líder monitorar globalmente as transações econômicas se tornaram tecnicamente possíveis. Hoje, pela primeira vez na história, a infraestrutura está em vigor. Moedas digitais controladas por governos
estão sendo desenvolvidas em estágios avançados, eliminando o anonimato das transações e utilizando tecnologias biométricas para vincular identidades a transações. A inteligência artificial monitora comportamentos em tempo real, algo que foi acentuado pela pandemia, acelerando nossa dependência de sistemas digitais para interações econômicas e sociais. O que antes parecia ficção distópica tornou-se nossa realidade cotidiana, preparando o caminho para o mesmo sistema que Daniel profetizou há 2.500 anos, o surgimento de um último império mundial. A cena clara da visão de Daniel apresentou uma imensa estátua que o rei Nabucodonosor contemplou e que se tornaria um símbolo poderoso das civilizações através das eras. A cabeça de ouro fino representava a Babilônia. O peito e os braços de prata simbolizavam os medos e persas. A barriga e as coxas de bronze referiam-se à Grécia, e as pernas de ferro retratavam o domínio de Roma. Porém, foi a parte dos pés, constituída de ferro misturado com barro, que revelou algo crucial sobre o estágio final dos impérios humanos, uma federação instável de nações, onde a fraqueza se entrelaça com a força. Esse retrato destaca a natureza frágil dos potenciais acordos entre as nações, como o ferro se recusa a se misturar com a argila. A predição extraordinária de Daniel sobre a fragmentação do Império Romano foi comprovada através da história, já que, apesar de inúmeras tentativas de união, por meio de casamentos, conquistas e alianças, essas nações nunca conseguiram se reunir de forma permanente. Hoje, seus descendentes, principalmente na Europa, ainda enfrentam a busca pela unidade, embrenhados em instituições supranacionais como a União Europeia, enquanto simultaneamente lidam com crescentes tensões nacionalistas, como a metáfora expressa na imagem dos pés de ferro e barro. Mais fascinante ainda é que Daniel previu esse império dividido como a fase final antes de uma intervenção divina. A visão da pedra, cortada sem a ajuda de mãos humanas, que atingiria a estátua, nos pés pulverizando todos os reinos, ressoa fortemente com os eventos contemporâneos. As dinâmicas geopolíticas recentes, desde o Brexit até a crescente tensão entre as nações europeias, devido à imigração, economia e soberania, ilustram como essa profecia se desdobrou de maneira impressionante. O que inicialmente poderia parecer um caos está, na verdade, se reorganizando de maneira meticulosa, seguindo as orientações de um padrão predito milênios atrás. Conforme Daniel prossegue, a figura dos 10 reis surgindo da quarta besta intensifica sua visão sobre a nova ordem mundial. Esses 10 governantes formarão uma confederação de poder nos últimos dias, e dentre eles, um líder final emergirá, distinto dos demais, a ponto de derrubar 3 dos outros reis. Ao longo dos séculos, estudiosos têm debatido sobre a identidade desses 10 reinos, refletindo sobre se representam uma configuração específica das nações europeias, uma divisão regional global ou uma coalizão de poderes militares e econômicos. Contudo, o que é notável é que, em tempos recentes, começamos a observar a ascensão de estruturas de governança global verdadeiramente significativas. O Fórum Econômico Mundial promove abertamente sua ambição de uma grande reinicialização, enquanto as Nações Unidas incentivam a governança compartilhada para abordar desafios globais. Organizações transnacionais estão adquirindo autoridade em assuntos que antes eram de responsabilidade exclusiva de Estados soberanos. Esta pandemia recente demonstrou como padrões de governança podem ser reconfigurados em resposta a crises emergentes. Assim, não é difícil imaginar que futuros desafios, sejam eles ambientais, econômicos ou geopolíticos, acelerarão ainda mais esse movimento em direção a uma centralização de poder. A realidade é que o mundo não está simplesmente desmoronando aleatoriamente. Ele está se realinhando de acordo com as profecias milenares, criando a base para a aliança de 7 anos que marca o engano final. No cerne da 70ª semana de Daniel, encontramos uma aliança extraordinária, um pacto que será confirmado com muitos durante uma semana. Um acordo de 7 anos que, sob a orientação desse governante final,
inicialmente parecerá trazer estabilidade e paz, especialmente para Israel. Esta aliança será tão impactante que permitirá a retomada dos sacrifícios judaicos, o que implica na reconstrução do templo em Jerusalém, atualmente ocupado por santuários islâmicos. Como algo tão complicado poderia ser alcançado em uma região tão volátil? Surpreendentemente, os recentes acordos de Abraão demonstraram que normalizações inesperadas entre Israel e nações árabes podem tornar-se realidade, especialmente com a mediação adequada. Contudo, no cerne desse acordo está a questão: que compromissos e concessões estão envolvidos? Dentro de 3 anos e meio, a configuração geopolítica pode mudar de maneira drástica, levando a uma nova era de tensões e questionamentos, refletindo mais uma vez a precisão das profecias de Daniel e sua relevância em nosso mundo contemporâneo. Este líder quebrará seu acordo, profanando o templo e iniciando uma perseguição sem precedentes, um período que Jesus descreveu como uma grande tribulação, sem paralelo desde o início do mundo, e que não ocorrerá novamente. Por gerações, esta profecia parecia impossível. Israel estivera ausente como nação independente por quase 2000 anos, e Jerusalém se encontrava sob controle estrangeiro. No entanto, a ideia da restauração dos sacrifícios judaicos e da ressurreição de Israel como nação materializou-se em 1948, quando Jerusalém retornou ao controle judaico em 1967. Organizações como o Instituto do Templo fizeram preparativos meticulosos, reunindo todos os elementos necessários para o serviço no templo, desde utensílios sagrados até vestes sacerdotais, jamais vistos em um esforço conjunto na história. Esses fatores convergiram, criando o cenário perfeito para o cumprimento das profecias de Daniel. A abominação da desolação, um conceito central nas obras escatológicas de Daniel, foi identificada por Jesus como um sinal definitivo dos últimos dias. Portanto, quando você vir no lugar santo a abominação da desolação da qual o profeta Daniel falou, leia e entenda. Os que estiverem na Judéia deverão fugir para as montanhas. Este ato extremo de profanação do templo ocorrerá no meio da 70ª semana, quando o líder mundial romper a aliança com Israel. Daniel descreveu que ele profanaria o santuário, aboliria o sacrifício diário e estabeleceria a abominação da desolação. Um cumprimento parcial desta profecia ocorreu em 168 a.C., quando Antíoco Epifânio profanou o templo ao sacrificar um porco no altar e erguer uma estátua de Zeus. Esse evento histórico serve como um protótipo para a profanação final que Jesus e Daniel previram para os últimos dias. A profecia específica exige a reconstrução do templo judaico, um projeto que, durante séculos, parecia um sonho distante. Contudo, atualmente, vemos organizações dedicadas a esse propósito. O treinamento de sacerdotes de linhagem e a recriação de utensílios sagrados, junto com esforços para a criação genética de uma vaca vermelha pura, necessária para as cerimônias de purificação. Esses preparativos indicam que os eventos estão se desenrolando em tempo real. As crescentes tensões no Monte do Templo, considerado o terceiro local mais sagrado do Islã e um dos monumentos mais sagrados do judaísmo, refletem a centralidade profética deste espaço sagrado. Qualquer alteração em seu status poderia desencadear exatamente o tipo de conflito regional que precederia um acordo de paz mediado internacionalmente, o mesmo acordo descrito por Daniel. A visão final de Daniel vai além dos impérios humanos temporários, pois apresenta a sucessão de reinos representados na estátua sendo destruídas por uma pedra cortada não por mãos humanas, que atinge os pés da estátua, despedaçando-a completamente. Essa pedra se torna uma grande montanha, que enche toda a terra, simbolizando um reino divino que não será estabelecido gradualmente, mas por uma intervenção sobrenatural direta. Em outra visão, Daniel viu alguém semelhante ao Filho do Homem, se aproximando do Ancião de Dias, recebendo domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas servissem ao seu domínio. Um domínio eterno que não passará, e seu reino
não será destruído. O termo Filho do Homem foi adotado por Jesus como sua designação preferida, conectando-o diretamente com essa profecia de Daniel. Seu retorno marcará o fim dos sistemas humanos corruptos e o estabelecimento de um reino de justiça e paz, que nunca será destruído. A profecia de Daniel promete que os impérios opressivos e o sofrimento humano não terão a última palavra. A história avança inexoravelmente em direção a um clímax e a uma renovação que irá além de nossas melhores tentativas de reforma social ou progresso tecnológico. As turbulências e crises políticas da nossa era não são colapsos aleatórios, mas dores de parto de uma nova realidade prestes a emergir, tal como Daniel previu para os últimos dias. Embora Daniel não mencione explicitamente o arrebatamento da Igreja, suas profecias estabelecem a base cronológica para esse evento crucial. A 70ª semana representa um período em que Deus tentará novamente, especificamente com Israel e as nações, após a era da Igreja. Jesus conectou explicitamente os eventos finais com as profecias de Daniel, ao advertir que, quando você vir a abominação da desolação que o profeta Daniel falou, deve estar atento. Ele comparou isso aos dias de Noé, quando o julgamento surgiu inesperadamente sobre uma sociedade despreparada. Como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e eram dadas em casamento, até o momento em que Noé entrou na arca, e elas não perceberam até que a inundação levou todos embora. Assim também será a vinha do Filho do Homem. Esta referência às pessoas que estão ocupadas com a vida cotidiana, paralelamente à descrição de dois indivíduos no campo, um será levado e o outro deixado, destaca a urgência do alerta. Para aqueles que estão familiarizados com as profecias, os sinais que precedem a 70ª semana de Daniel indicam que o arrebatamento, que ocorrerá antes dela, está mais próximo do que nunca. A importância dessa perspectiva não pode ser subestimada. À medida que os preparativos para o templo, a infraestrutura para o controle econômico global e o realinhamento geopolítico descritos por Daniel tornam-se visíveis, o evento que antecederá a tribulação, o arrebatamento da Igreja, pode acontecer a qualquer momento. Jesus enfatizou repetidamente a importância de permanecermos alertas e vigilantes, afirmando: porque você não sabe em que dia seu Senhor virá. As profecias de Daniel oferecem um contexto histórico e profético que nos instiga a essa vigilância. Quando as mãos de Daniel tremiam ao selar o pergaminho, ele sabia que as visões que recebera se estendiam muito além de seus próprios dias, abrangendo eventos que ainda estavam por vir e um clímax cósmico que transformaria a existência humana de maneira fundamental. Muitos serão purificados e tornados brancos, conforme ele escreveu. Mas os ímpios agirão perversamente, e nenhum dos perversos entenderá. Em contraponto, aqueles que são sábios compreenderão. Essa distinção final é crucial em tempos de crescente confusão. As profecias de Daniel oferecem uma clareza extraordinária, mas apenas para aqueles dispostos a estudá-las com sinceridade. Como ele previu, muitos deliberadamente permanecerão ignorantes ou céticos. Para nossa geração, que tem o privilégio de testemunhar a convergência de todos esses sinais em tempo real, as profecias seladas de Daniel finalmente se abrem claramente. Israel restaurado como nação após quase 2000 anos de exílio e Jerusalém sob controle judaico novamente. Ao mesmo tempo, as preparações para a reconstrução do templo e a tecnologia necessária para implementar um controle econômico global estão em rápido desenvolvimento, acelerando a transição em direção a estruturas de governança global e realinhamentos geopolíticos, que correspondem exatamente às regiões mencionadas nas profecias. Essa convergência não é uma coincidência, mas um desenvolvimento meticuloso de um plano divino, parcialmente revelado a Daniel há 2500 anos. O chamado que emerge dessas antigas profecias não é de pânico ou medo, mas um convite à vigilância espiritual e à moralidade comprometida. Daniel permaneceu fiel em Babilônia, recusando-se a se comprometer com sua fé,
mesmo sob ameaça de morte. Seu exemplo brilha através dos séculos como uma fonte de inspiração para aqueles que podem enfrentar pressões semelhantes. Conforme essas profecias se cumprirem, devemos seguir nosso caminho com determinação até o fim. Foi-lhe dito a Daniel que ele descansaria e no fim dos dias se levantaria para receber sua herança. Esta promessa final transcende a turbulência dos últimos dias e oferece uma perspectiva eterna, junto a uma esperança inquebrantável para cada pessoa que reconhece os sinais claros da eleição divina. Podemos nos distrair com preocupações passageiras ou viver com um propósito eterno, conscientes de que nossa geração ocupa um lugar único na linha do tempo profética. As profecias de Daniel não foram dadas apenas para satisfazer a curiosidade sobre o futuro, mas para inspirar e instigar fidelidade no presente. Mesmo quando revelam um iminente julgamento, também prometem uma redenção final e uma renovação cósmica. As visões de Daniel nos lembram que a história não é uma sequência caótica de eventos insignificantes, mas um relato divinamente orquestrado que avança inexoravelmente em direção ao seu desfecho predeterminado. O mesmo Deus que revelou o futuro a Daniel continua a ser soberano sobre os eventos tumultuosos de nossa era. A questão não é se as profecias serão cumpridas. A história já confirmou a precisão surpreendente de Daniel. A verdadeira pergunta é: como responderemos quando reconhecermos que somos a geração que testemunhará o cumprimento final das profecias? A escolha, como sempre, permanece em nossas mãos e devemos estar preparados.